Olá, uma boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando uma live aqui pelo meu Instagram e pelo Instagram do Pedro Souza. Anair, boa noite. Irla, Carol, Rosilene. Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Aguardando aqui o Pedro chegar, ele já chegou, na verdade. Estou aguardando os colegas entrar e eu já vou puxar o Pedro aqui para a gente dar início, então, na live. A Aline, colega Aline, Danelon, doutora Tatiana. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Eu já vou puxar aqui o Pedro, para a gente já não perder muito tempo, porque a nossa ideia hoje, então, é conversar um pouco, nesse final de tarde, sobre processo administrativo previdenciário, de uma forma especial, um tema que eu e o Pedro temos conversado bastante nos últimos meses, que é sobre a utilização do mandado de segurança no processo administrativo previdenciário, tentando aí levantar algumas situações e a aplicabilidade do mandado de segurança nelas, né? Então, vamos lá. Aguardando Pedro Souza. Boa noite. Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Ouço bem, tá perfeito. Tá, que bom, que bom. Me ouve bem também? Sim, tudo certinho, tudo bem. Que bom. Que show, Pedro, que prazer aí a gente estar conversando um pouquinho sobre esse assunto, né? E através desse sistema da live poder estar compartilhando isso com os colegas, né? Para mim, tu sabe que é uma grande honra, né? Fui teu aluno e te acompanho já há bastante tempo, então poder estar conversando contigo e estudando esse assunto é uma honra muito grande para mim. Que legal, Pedro. A honra é toda minha. É um prazer enorme a gente estar trocando essas informações, ainda mais sobre o tema do processo administrativo, que eu gosto muito e sei que tu gosta também. Ter acompanhado aí o teu trabalho que tu faz nas redes, e, enfim, trabalho no escritório, as coisas que tu escreve, né? E eu acho que esse é um tema que tende a crescer muito daqui para frente, mais ainda em razão agora do decreto, né, o 10.410, as alterações no regulamento da Previdência. E não sei como é que tu está vendo todo esse cenário aí, como é que tu está vendo o decreto com relação ao processo administrativo, certamente impactos bem profundos, Claro, né? claro. Tem impactos que vão totalmente de encontro à lei do processo administrativo, né? Que a lei já assegura tudo mais em favor do segurado e o decreto está colocando o segurado em último lugar, né? Perfeito. Esse é o ponto, né? Nós temos uma lei que não é nem a lei de benefícios, né, lá de 91. Nós temos a lei do processo administrativo federal de 99, né? E que traz princípios, regras, né, com relação ao processo administrativo federal, que bem diferentes daquilo que está sendo agora regulamentado do nada, né? Eu acho que isso também fica muito estranho, uma regulamentação do nada, né? Exatamente, exatamente. O decreto veio para regulamentar um pouco daquela portaria, veio para regulamentar um pouco da Constituição, mas não veio nenhuma lei ainda para explicar o que é que tem que acontecer, né? Exatamente. Eu também eu fiquei com essa percepção também, assim. Temos muita coisa para debater com relação ao decreto e eu acho que, de certa forma, combina muito com com a tua ideia, né? Essa ideia partiu de ti, né? De a gente fazer a live hoje, né? E para conversar um pouquinho sobre esse assunto. Eu fiquei refletindo agora à tarde, diante do que a gente já vem conversando, né? E confesso que separei algumas questões assim importantes e, por coincidência ou não,
estão diretamente relacionadas à Lei 9784 de 99, né? Me parece que ali nasce tudo, né? Exatamente, exatamente. Não sei se tu queres começar já com os teus apontamentos. Não, por mim tanto faz. Eu até deixo como tu partiu de ti o convite, assim, eu deixo no teu ritmo e estou à disposição para a gente ir conversando, tranquilo. Não, eu só queria que tu começasse falando, já que tu é um grande estudioso dessa área, né? E o processo administrativo ele veio sendo mais valorizado nos últimos anos. Eu lembro que quando eu comecei a estagiar no previdenciário era aquela coisa de tu só protocolar documentos na agência e o servidor que se virasse, né, para entender que benefício que era pedido. Então eu queria que tu falasse um pouco da importância de a gente valorizar bastante o processo administrativo e como construir ele de uma forma sólida, né? Como isso vai influenciar depois, talvez até na desjudicialização, né? Legal, Pedro. Pô, que legal a oportunidade dessa pergunta aí, né, de poder dar uma resposta a ela, assim, do que eu tenho refletido. Eu particularmente penso bastante sempre no processo administrativo, não só no que se refere à minha atuação como advogado, enfim, mas por ser um assunto que me interessa, né? É um assunto que eu gosto de ler, gosto de estudar, é um assunto que mexe com direito administrativo, que eu gosto bastante também, né? E o que eu sinto, assim, tentando resumir a minha resposta, nós estamos vivendo no momento atual, 2020, pós-decreto 10.410, um momento muito importante para o processo administrativo, porque me parece que ele ganha uma nova faceta agora, com o fim das agências, e me parece que com o fim do INSS, né, que é o que está se anunciando, né, a incorporação do INSS no Ministério, não sei de que forma isso vai dar, e se vai ser possível se fazer isso, né, do ponto de vista até dos princípios da Seguridade Social, e todo aquele debate, né, da descentralização, mas, de fato, o processo administrativo ele vai se tornar algo extremamente complexo, que não vai mais combinar com o segurado, com o cidadão comum, mesmo de nível superior, mesmo um engenheiro, um arquiteto, um administrador, né, e qualquer outra pessoa que não seja da área, como nós, né, que trabalhamos nisso, vai ficar muito difícil manejar o processo. Então, eu vejo que vai haver um crescimento muito grande do exercício da advocacia no processo administrativo, e eu acho que, de certa forma, com o apoio do governo, com o apoio regulatório para isso, eu acho que a gente tende a crescer nesse aspecto, e acho que a advocacia vai migrar muito para o processo administrativo, sabe? Fazendo, em linhas gerais, uma percepção atual, né? Assim que eu sinto, superada já aquelas percepções mais antigas que a gente já tem, e que eu sei que tu tens também, no sentido de que cada vez mais tem que usar para melhorar o interesse de agir, para melhorar o processo judicial. Eu sinto que, para além disso, no momento atual, a gente tende a ter um espaço até mais preponderante, assim, do que simplesmente uma etapa preparatória de um processo posterior. Não sei se tu me entendes. Sim. Não, eu concordo plenamente, porque tá ficando tudo mais difícil, né? Tá ficando cada vez... A IN vira quase um CPC, né? Tem inúmeros detalhes ali que vão fazer toda a diferença na hora de conceder ou indeferir, que não tem como um segurado saber como formular aquele pedido ou até invocar artigos, não tem como exigir isso do segurado, né? E já entrando no que tu falou, que eu deixei anotado, para mim a principal mudança que veio no decreto é começar a mitigar a questão do melhor benefício. E como é que tu vai mitigar isso de pessoas hipossuficientes, sendo que o processo administrativo ele é construído para ser, de forma, até consta isso na lei, para ser menos oneroso ao administrado, né? Mas o decreto está trazendo questões que vão completamente de encontro, vão dificultando tudo para, como tu disse, até para quem tem ensino superior, não vai ter condições de fazer um bom pedido de qualquer benefício que seja. Eu senti isso, a questão ali do direito ao melhor benefício, e a percepção que eu fico é que está se tentando construir, de fato, um processo, né? Assim, porque aqui, lembrando das lições da professora Melissa Follmann, que sempre nos ensina muito sobre processo em geral e o processo administrativo
em especial, ela sempre defende a tese de que o processo administrativo, na verdade, é um procedimento, né? Aquela velha discussão entre processo e procedimento, né? Mas que seria um procedimento justamente ante o fato que não tem um juiz ou um conselheiro, ou alguém que vai julgar a causa no INSS, né? O próprio réu, digamos assim, que não é um réu, né? É o Estado, presta uma tutela e ele mesmo decide. E aí nasce o dever de conceder a melhor prestação, porque ele é suspeito na relação, né? E ele tem o dever de conceder a tutela. Me parece que as mudanças que foram feitas no decreto, que são muito fortes nesse sentido, elas parecem moldar um processo com contraditório. Só que nós não temos isso no INSS. Não há um processo com contraditórios, sequer alegações finais, que está previsto na lei do processo administrativo federal que deveria ter, não tem. Né? Por uma última manifestação antes da decisão do INSS, quer dizer, ele é tão inquisitório quanto o inquérito policial. Né? E, na verdade, por isso que ele tem que ter princípios, como lá no inquérito tem todos os princípios de defesa e de presunção de inocência, aqui a gente tem que ter todos os princípios de defesa do hipossuficiente, da pessoa que não conhece as regras. Né? Então eu concordo contigo. Eu até anotei essa questão das alegações finais, porque tu imagina como seria se o segurado, até nós como advogados, pudesse fazer uma alegação final de toda a construção de prova que a gente trouxe, tudo que foi dito na JA, tudo que consta nos laudos, enfim, seria invocando a IN sempre na última peça, com certeza seria tudo melhor analisado, né? Sem sombra de dúvidas seria bem diferente. Eu estava olhando algumas mensagens, né? A Irla aqui, o processo administrativo está muito distante da linguagem do segurado. Perfeito, né? Perfeito. Aqui em cima o Guilherme, ótimas observações, obrigado Guilherme, registrar a presença de vários colegas aqui interessados no nosso assunto e que estão entrando ainda, né? Além do Guilherme, Joelza, o segurado não sabe nem fazer pedido de prorrogação no INSS, né? É bem isso, né? Mas Pedro, essa questão que tu referiu do direito ao melhor benefício, ser cerceado num processo administrativo, nós podíamos começar por essa, né? Eu nem tinha pensado nela, mas certamente tu deve ter pensado, e por isso que tu lançou ela agora há pouco, mas numa hipótese de um benefício não ter sido processado da melhor forma para o segurado, né? Digamos assim, em razão do não processamento de uma justificação administrativa, não realização de uma vistoria técnica ou algo assim, tu vê alguma relação com a questão envolvendo mandado de segurança e aí a própria questão da lei do processo? Claro. A gente até já fez mandados de segurança nesse sentido, especialmente da justificação administrativa, porque na IN consta que ela tem que ser não só solicitada, mas tem que ser ofertada para o segurado, né? Então, não poderia o INSS indeferir um benefício ou um melhor benefício por falta de prova se ele não oferta para o segurado as possibilidades de produzir essas provas que ele então viria a se convencer, né? E a gente já fez mandado de segurança nesse sentido, porque tu não pode discutir a prova no mandado, mas tu pode juntar provas pré-constituídas, né? E eram nesse sentido, de que existia sim um início de prova material para aquilo que tu queria que fosse realizada a justificação para corroborar, e o INSS simplesmente indefere sem permitir isso, né? E no mandado teve a sentença procedente determinando que sim, fosse realizada a justificação administrativa, e até nos próximos casos que a gente vai falar, sempre foi concedido o benefício depois de respeitada a ordem do mandado de segurança, né? Que prova que aquele processo não precisava ir para o judiciário, bastava o INSS fazer aquilo, né? E o melhor benefício... Muito bom, desculpa te interromper no finalzinho, mas lembrei da Irla de novo agora, quando ela falou de linguagem, né? Eu tenho lido algumas coisas sobre linguagem, enfim, sobre filosofia e essas questões ligadas à linguagem. Tu vê que, no fundo, o mandado de segurança, quando ele reativa, quando ele reanima, né, a justificação administrativa, é quase que
uma ressuscitação de alguém que está morto ali, vai ali, faz os procedimentos, ele reanima, né? E o processamento daquela JA, por força do mandado de segurança, produz uma linguagem diferente do processo. Claro. Porque o servidor que vai decidir depois, ele sabe que esse processo já foi objeto de um mandado de segurança, que é uma medida séria no nosso sistema, né? Uma medida constitucional que visa garantir direitos assim que foram conquistas, né, do texto de 88, e são questões assim que em outras épocas já não se teve acesso, né, e se enfrentou problemas por isso. O mandado de segurança ele tem esse recado claro, né, não sei se tu concorda, claro, né, de que uma violação a um direito está ocorrendo, né? Exato, exato. E de novo, volta para aquela questão, são para pessoas, a lei do processo é para esse tipo de coisa, é para garantir que já se tenha um processo bem organizado, né? E quando o INSS tem que seguir a instrução normativa, afinal de contas, o próprio nome, né? É uma instrução que vai normatizar como ele tem que fazer. E quando ele descumpre isso, não tem fundamento para permitir isso, né? E aí que entra o mandado de segurança, assegurar que aquilo seja produzido e que em todas as nossas experiências sempre comprovou que, fazendo aquilo que o INSS não fez, concedia o benefício, né? É quase que Que interessante. uma teimosia, né? A instrução diz que tem que fazer A e faz B. Não, tem que fazer o que está escrito ali. E normalmente consegue chegar ao fim que se pretende, né? Claro, e aí tu entra num capítulo talvez muito caro para todos nós que estudamos o processo administrativo, que é a questão ligada à ineficiência do devido processo legal administrativo, né, no processo administrativo previdenciário, né, o fato de que mesmo todos esses anos transcorridos aí desde a Constituição, passando pela própria Lei 9784 de 99, e todas essas instruções normativas, memorandos, ofícios circulares, agora as portarias, são inúmeras normas, né, trazendo e tentando fazer com que as coisas funcionem, mas na prática, assim, se tem uma coisa que não funciona, e pode perguntar do Chuí até o Oiapoque, qualquer localidade do país, o que não funciona no INSS, ainda a contento, né? Claro que a gente tem experiências positivas, a gente tem disparidades regionais também, tem locais que funcionam melhor, outros menos, mas tem uma coisa que ainda não funciona a contento, é o devido processo legal por inteiro, né, autorizando as provas, ofertando a pesquisa externa, realizando vistoria, cumprindo os princípios, né, que a lei traz no sentido de uma parcialidade do servidor. Ele tem que estar sempre do lado do segurado, buscando fazer o melhor possível com aquilo que ele tem ali, né? Oficiamento para órgãos, uso de banco de dados, tudo que ele tem em favor do segurado. Mas isso não acontece na prática. É muito difícil isso acontecer. Hoje de tarde eu estava mesmo pensando na live e lembrando de um caso de aposentadoria híbrida, que aqui onde eu moro, aqui em Lajeado, né? E aqui na região é muito agricultura familiar, né? Quase todo mundo que vem no escritório tem um pouco de tempo rural. E o INSS aqui em Lajeado, ele vinha reconhecendo o tempo rural administrativamente, mas negava a híbrida, né? Quando veio aquele memorando que obrigou a conceder a aposentadoria híbrida, aí ele passou a negar o rural, porque não tendo o rural não precisa conceder. Então, foi um marco muito claro da parcialidade do servidor na análise, né? Sem dúvida, sem dúvida. E isso acontece. Na verdade, eu vou te dizer, Pedro, que também penso muito sobre isso. Assim, nós precisaríamos de algumas teses até das ciências sociais para entender um pouco o comportamento, né, da administração e como é difícil realmente. Assim, eu não sei se é por questões de uma legalidade estrita, necessidade de obedecer algumas normas sem uma margem de discricionariedade para casos concretos. Eu não sei se é uma tendência a um comportamento mesmo oportunista, no sentido de o receio, né, de ser enquadrado numa fraude, na dúvida acaba indeferindo. Mas essas questões também do comportamento da administração são difíceis da gente compreender também, né? É, bem isso. Eu sinto isso muito forte, assim, porque na individualidade
os servidores são muito bons do INSS, né? E a gente tem grandes amigos e pessoas assim expoentes, né, da previdência, do direito previdenciário, professores e tem muito servidor, a maioria dos servidores são de bom nível, né? Mas assim no coletivo às vezes é complicado. Eu até brinco que parece que é uma previdência, que eles são donos da previdência e vai sair do bolso deles, né? Se eles tiverem que conceder alguma coisa, porque como tu disse, tem algumas decisões que não fazem o menor sentido, não tem por que negar aquilo. É bem isso. Pedro, me diz uma coisa, e nesse caso do mandado de segurança aí de vocês, com relação à JA, o benefício já tinha sido indeferido ou vocês entraram no trâmite do processo? Sempre, todos os mandatos que a gente fez era após indeferimento. Então, o INSS, a gente pedia para fazer algo, o INSS não indeferia de plano, né? Não realizava aquele ato. Então, a gente impetrava um mandado para reabrir a instrução e realizar aquilo. Isso começou por quê? Porque a gente começou a aposentar alguns contribuintes individuais que tinham que indenizar valores. Então, era muito importante que a gente não tivesse que fazer um novo requerimento e perder aqueles atrasados, porque ia compensar o valor que ele ia indenizar, né? E esse era um caso desses, né? Ele tinha que comprovar determinada atividade como autônomo, e se nós tivéssemos que fazer uma ação declaratória e depois um novo requerimento, ia se perder um valor muito grande de atrasados. Então a gente pensou, não, já que a instrução normativa está a nosso favor, e o servidor tem que seguir, vamos fazer um mandado para que seja mantido o mesmo processo administrativo aberto e trabalhando nele, para que não se perca a DER, né? Então, casualmente, sempre foi após indeferimento. Mandado de segurança por não prorrogar a exigência, quando foi solicitado o pedido para prorrogar, simplesmente indeferido, nem análise do pedido. Já tivemos casos assim, fizemos mandado de segurança para reabrir o processo e prorrogar o prazo, né? Perfeito, vocês não atacam a decisão, né, a decisão de mérito do processo administrativo, que na verdade não é uma decisão de mérito, porque ela é uma decisão nula, né, porque ela não respeita, né, os princípios do ato administrativo, né, ela não tem todos os elementos de um ato administrativo válido. Então, na verdade, ela é uma mentira ali, né? A partir do momento que ela não oferta a prova, não cumpre o papel de instrução do processo, aquela decisão ela é uma ficção. Vocês praticamente passam por cima dela e vão lá no bojo do processo administrativo e atacam o artigo de lei, o ato administrativo instrução normativa. Da prova. Da instrução normativa que refere que devia ter feito aquilo, né? Isso é a importância de fazer as petições nos processos administrativos, né? Desde o início dizer as provas que tu quer produzir com base em determinados artigos. Claro que caberia recurso para a junta, mas tu sabe quanto tempo leva um recurso, né? Para ser julgado o recurso e baixar em diligência é muito tempo. E o mandado consegue ser muito mais rápido, né? Sem dúvida, não. E outra, o processo administrativo, ele tem na instância do INSS, né, que não é a primeira instância, né, às vezes a gente fala primeira instância, mas na verdade a primeira instância é recursal, já está no conselho, né, mas na agência, né, no processo do INSS, a dinâmica do processo é muito favorável ao segurado. Podendo usufruir dessa dinâmica, me parece que seria a perda de uma grande chance eu partir para uma dinâmica, mesmo que do Conselho de Recursos, que já é uma dinâmica processual, não é uma dinâmica procedimental, aqui lembrando da professora Melissa de novo, que é a dinâmica que a gente tem. E aí, reativando esse processo com mandado de segurança e trazendo esse impulsionamento natural que uma intervenção jurisdicional vai trazer para ele, seria realmente a perda de uma chance não usufruir, né? Me parece que é justamente por isso, não? Exato, exato. E se tu pensar como juiz, bom, a prova é que todos esses mandados que a gente fez fizeram benefício ser concedido na via administrativa. Então, olha quanto processo tu deixa de ir para uma pauta de audiência, para abrir prazo, para fazer toda a instrução de um processo judicial, quando o juiz só tem que analisar se aquilo consta no pedido administrativo, se tem uma base legal
é o dispositivo na IN e se o INSS cumpriu ou não. Acaba sendo um trabalho muito mais fácil para o juiz do que fazer toda a instrução de um processo judicial, né? Perfeito, que interessante, Pedro, que legal, que troca de experiência importante. Olha, a Gia, a nossa colega Gia Oliveira, aqui está perguntando se seria possível, né, o protocolo do mandado de segurança para reabrir o processo administrativo e calcular uma indenização sem a incidência de juro em período anterior de 96. Sim. O que tu me diz disso? Eu já fiz e eu só não concluí. Agora eu não me recordo porque, claro, porque veio o indeferimento logo em seguida. Não concederam a liminar dentro dos 30 dias para pagar a guia. E aí, como tinha outras coisas para discutir, a gente achou melhor abrir mão. Mas claro que sim, porque, afinal de contas, toda a jurisprudência sabe que não incide juro e multa, né? E tu tendo ali a fundamentação legal de que não existe lei que dê aquilo antes de 96, muito provavelmente o juiz vai mandar refazer a guia sem os juros e multa, né? A única questão ali é o tempo. Claro, o processo vai ser reaberto, mesmo que indeferido, mas às vezes para ter agilidade é mais fácil pagar e depois pedir a repetição. Mas é o mais fácil. Sem dúvida. Eu estava pensando aqui também, tem uma outra utilidade interessante, não sei se tu vai concordar comigo, porque quando a gente judicializa essa matéria que a colega trouxe da indenização, normalmente se a gente vai fazer toda a prova da atividade, os colegas acabam ingressando com uma ação inicial para comprovar a atividade, fazer o recolhimento, depois tomam a providência secundária, que é a concessão do benefício, ante o fato de que a sentença não vai poder condicionar o benefício ao pagamento da guia, né? Salvo pedidos de tutela de urgência ou de antecipações, né, que podem ser feitas num processo, via de regra vai se demandar duas ações. E enquanto que com o mandado de segurança, mediante uma ordem judicial, tu tens a reativação do processo. E me parece, Pedro, numa parte do INSS que funciona super bem. O INSS, quando se presta a parar e olhar provas documentais de atividade para fins de indenização, ele não costuma falhar. Exato. Ele falha quando ele sequer analisa, né? E aí é o erro processual que tu acabou de referir, né? Exato. E até a importância de tentar manter essa questão da prova do tempo no administrativo é que quando tu paga a guia, logo depois vem a concessão, né? No mês seguinte já é pago todos atrasados. E se tu ainda tiver que fazer uma ação depois, quanto tempo vai ser entre o segurado ter desembolsado aquele valor que muitas vezes é alto, até vir a contraprestação, né? Então, a gente aqui sempre tenta, quando a gente vê que é um processo que ele por si só não precisa ir para o judiciário, a gente briga para que ele fique no administrativo, porque, querendo ou não, quando as coisas funcionam, ainda que por ordem judicial, elas funcionam muito bem. Perfeito, perfeito. Eu tinha anotado hoje de tarde, né, algumas situações genéricas, assim, na linha do que os colegas estão perguntando, né, muitos estão trazendo situações práticas, né, como a Joelza, que traz se caberia o mandado de segurança no indeferimento que não aplicou o entendimento de um memorando circular, por exemplo, né? E me parece que sim, né? É, exatamente. Pela questão do memorando tem que seguir, né? Tem que seguir o memorando. Tem que seguir, né? Tem que seguir o memorando, perfeito. Mas eu selecionei algumas questões até de ordem hierárquica maior, da própria Lei 9784, né? E incrível, assim como a gente tem lá a fundamentação para uma pesquisa externa, né, que a gente também tem na IN, né, no artigo 103 da IN 77, né, no caso da busca de documentos, o próprio artigo 49, que dá o prazo de 30 dias para decidir o processo administrativo, os colegas falam bastante, né? Bastante. Artigo 26, que determina todo um ritual para a comunicação dos atos, a importância do mandado de segurança, eventualmente numa notificação de pente fino, que não respeite a formalidade da comunicação do ato para reativar o benefício, né, e resguardar o devido processo legal. Isso. Numa situação de cessação de benefício, né, e normalmente a administração não segue o artigo, normalmente ela não segue o artigo 26. Até na questão do pente fino, se tu for chamado quando tu já tem mais de 60 anos, né, se eu não me engano,
que não é mais obrigado a passar pela perícia, né? Então, se na lei do pente fino diz isso, e eles te chamam tu com 70 anos de idade, é tão obrigado assim? Né? Penso que talvez caberia o mandado para dizer, ó, a lei diz que acima de tal idade não precisa, eu tenho acima dessa idade, então me permita não passar por isso, né? Interessante, né? Que bacana, com certeza. Aquelas hipóteses que isentam o segurado de ser periciado, né? Exatamente, ele não deve comparecer numa perícia. Obviamente, se ele comparece na perícia, vai ter uma avaliação, né? E se ele simplesmente não aparecer, talvez cesse o benefício, né? Não sei o que faria. Exatamente. Então, por isso seria importante tu ter a decisão que baseado na lei, porque no mandado de segurança tu precisa ter o dispositivo que dá aquela fundamentação, né? Baseado nisso. Eu também anotei alguns casos que nós já fizemos mandados, né? E um que a gente teve que fazer 2 vezes, um ainda está em trâmite, é de guia de complementação das contribuições feitas eventualmente em valor inferior ao mínimo, porque veio naquela portaria mais recente que teria esse serviço disponível no sistema do meu INSS, mas a gente olhou um por um e não está disponível ainda, né? E o sistema que tem na Receita para fazer as guias não aceita guia com competência com menos de R$ 10. E normalmente as contribuições abaixo de mínimo muitas vezes são menos de R$ 10, né? Então, a gente já fez um mandado em que a gente havia pedido, lá na hora do requerimento, havia expresso que a gente queria fazer complementação de tais e tais competências, e vem o indeferimento por falta de tempo, por não ter essas contribuições, ou por estar elas abaixo do mínimo, a gente já fez mandado dizendo, ó, deveria ter sido emitida exigência permitindo a complementação. Em alguns mandados, na hora de prestar informações, o próprio INSS já juntou, esse foi um caso, dizendo, ó, realmente foi um erro nosso, já foi reaberto o processo, já foi emitida a exigência. Então, às vezes aquela agência que faz o cumprimento de decisão judicial já organiza tudo interno para dar cumprimento antes da sentença, né? Claro, fantástico isso que tu falou, porque eu já tive várias experiências assim, e na verdade a gente tem muito essa experiência quando a gente entra com mandado de segurança por ofensa ao artigo 49, pela demora, né, excessiva do processo. Sim. E aí, não raras vezes, no prazo para prestar as informações, já vem o indeferimento e o PDF do processo ali indeferido, né? E para já resolver com uma tomada só, o servidor já resolve tudo, porque senão ele ia dar uma resposta para o judiciário e depois ainda ia analisar o processo num outro momento, né? Isso acontece muito, né, no mandato de segurança. E eu fiquei pensando, Pedro, numa outra coisa importante também, né? E sabe que tinha um tempo que eu até não gostava de falar isso ao vivo, em live, né? Live é uma coisa recente, né? Mas essa questão das competências, né, do juizado especial e do rito comum. Mas de um tempo para cá eu perdi um pouco essa minha maneira de pensar o assunto, porque eu acho que as incongruências entre os dois ritos se tornaram tão gritantes que a gente precisa sim falar, precisa sim criticar, e nós da advocacia temos que estar sempre batendo na tecla da inconstitucionalidade do Juizado Especial Federal nos termos como hoje está ali para julgar a matéria previdenciária, né? Não tem cabimento tu ter um entendimento num rito, outro no outro, e tu ter decisões que trazem conflitos, né, e que se promete a solução em processos coletivos, como IRDRs e incidentes, que muitas vezes mais atrasam a vida do segurado do que trazem uma resposta efetiva, que era o objetivo do juizado. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque o mandado de segurança, o advogado que opera o mandado de segurança, e eu uso bastante aqui também no escritório, é um advogado que ajuiza suas ações do rito comum, né? Vai ajuizar suas ações do rito comum. Então, e um rito que é constitucional e que tem assim todo um jeito de ser assim favorável à rapidez, né, à presteza. Não sei como é que tu vê tudo isso. Sim, tu te refere ao fato de um mandado ser ajuizado no procedimento comum, isso? Isso. Faz toda a diferença, né? Ainda mais tendo o nosso TRF4 do jeito que é. Com certeza,
O entendimento vai ser aplicado dos juízes e dos desembargadores que julgam os benefícios do procedimento comum, né? E não que os juízes dos juizados sejam menos capazes, mas a gente sabe de que as interpretações são muito onerosas para o segurado, né? Eu concordo com o que tu colocou. Sim, e o rito também, né? O rito à risca do Código de Processo Civil, digamos assim. A gente tem, quer dizer, todas aquelas questões importantes. Uma só, a título de exemplo, eu acho que resumiria bem assim o que eu estou querendo dizer, que seria o princípio da não surpresa, né? Que é algo que não é respeitado no juizado, né? Nós somos surpreendidos toda hora no juizado em situações que muitas vezes sequer existem alternativas recursais, né, e medidas a serem tomadas. E a gente está no rito comum, a gente tem a segurança de estar navegando num mar que pode até ser revolto, pode ser um processo difícil. Agora, por outro lado, eu tenho a segurança de ter uma norma a seguir, e acho que isso tudo ajuda muito também. Exato. Eu acabei nunca tendo casos assim, mas eu lembro que tu já colocou de fazer um mandado para ser realizada a pesquisa externa, que é algo que, pelo menos eu não vi o INSS fazendo isso de livre vontade, mas também nunca provoquei via mandado. Não sei se tu já teve essa experiência com pesquisa externa. Eu tenho uma experiência recente com pesquisa externa, e que foi positiva, depois de alguma luta, assim, né? Enfim, sempre é muito lutado, né? Eu tenho uma experiência recente de um cliente aqui do escritório que já tinha ingressado em juízo e tinha perdido em juízo a comprovação de um período, né? E nós estávamos em busca de um documento no processo administrativo que não existia e não poderia comprovar aquele vínculo que ele estava tentando comprovar. Então eu não tinha mais a possibilidade de acessar o Poder Judiciário. Eu teria que trabalhar com as regras do processo administrativo, né? E eu sabia que esses documentos estavam de posse de um sindicato aqui do interior do estado, em Santana do Livramento. E eu fiz o processo, eu tive o indeferimento pelo não processamento da pesquisa externa que eu solicitei para que saísse um ofício daqui, um e-mail daqui de Porto Alegre, na época, na agência, para a PS de Santana do Livramento, para que o servidor lá fosse o Sindicato dos Bancários e verificasse uma informação num livro que tinha lá no Sindicato dos Bancários que comprovava, né, o que eu já tinha apresentado no processo quanto a esse vínculo. Uhum. Mas foi indeferido, não foi feito esse procedimento. Aí eu fiz o mandado de segurança, eu trabalhei o artigo 103 da IN 77, que traz o dever do servidor ir ao local, confirmar alguma informação que seja suscitada, e eu consegui com que fosse feito uma comunicação com o Livramento, fosse ao sindicato, se buscasse a informação e se preenchesse o vínculo e se garantisse o benefício, né, sem precisar acessar o Poder Judiciário. Eu não teria como acessar o Poder Judiciário. Sim. Né, atacando o mérito, né? Porque eu entendo que no mandado de segurança eu não estou discutindo o direito à aposentadoria por idade. No mandado de segurança eu estou discutindo o direito do meu cliente à pesquisa externa. Exato. Né? Não é o mesmo objeto. Não sei se tu concorda. Concordo. Eu também penso nisso quando tu... Não sei se dá para dizer de uma forma tão simples, mas no administrativo tu não tem coisa julgada, né? Então, isso dá para a gente trabalhar muito bem, tentar um vínculo judicial no juizado lá por hidrocarbonetos, que a gente sabe que é uma dificuldade, e daqui a pouco tu descobre que depois o CRPS tem um reconhecimento desse tipo de trabalho, e num novo pedido administrativo, tu pode conseguir, né? Foi mais ou menos essa estratégia assim, que a gente adotou. Então, ele também pode ser uma ferramenta importante, assim, eu acho, nessas relações entre o processo administrativo e o processo judicial, que talvez, Pedro, eu acho que vão ficar mais conturbadas daqui para frente, né? Porque a gente tem visto assim as próprias mudanças do novo regulamento, né, das novas regras, exigindo, né, que o segurado também colabore com a instrução do processo,
Então eu acho que nós vamos ter assim, um momento muito difícil assim, de adequar tudo isso no próprio tema aquele do STF do interesse de agir, né, o tema 350, né, as relações entre as duas, né, a esfera administrativa e a esfera judicial. E eu acho que o mandado de segurança atacando alguma questão procedimental, às vezes pode ser uma ferramenta importante também, como uma terceira via também nesses casos. Eu anotei aqui também, e acredito que tu vai concordar, em casos de... E nessa época das regras de transição também é importante a questão de reafirmação de DER para um benefício mais vantajoso. E aqui fica até a oportunidade de fazer uma propaganda do livro do Alexandre, né, que é um livro muito bom. Obrigado. Valeu, Pedro. Obrigado. E daqui a pouco o segurado... Fantástico tu trazer... Cara, eu tô aqui, eu quero te dizer que eu estou extremamente feliz de estar conversando contigo, porque esse tema me deixa assim eletrizado. E eu acho que te deixa também, porque Claro. que eu já li sobre esse assunto, eu já pude perceber isso. Eu estou aqui eletrizado, aí tu vem me dizer, não, mandado de segurança para reafirmação da DER administrativa. Pô, isso é fantástico, né? Não, te interromper. Tu pensa, faltava um mês para se aposentar e vem a reforma. Em questão de 2 meses, ele cumpre com dois pedágios, né? O de 50% e o de 100%. E se o INSS calcular com uma regra, vai ser calculado de um jeito, usando o outro vai ser de outro, e ele concede um menor salário, né? Tu teria ali... Não, se eu reafirmar a DER para a data do pedágio de 100% daqui a pouco, que seria um pouco mais à frente e tu ainda não tinha o indeferimento, tu vai ter um salário melhor, né? Então, o INSS, na hora de reafirmar, deveria ter observado o melhor benefício, né? Perfeito. Pedro, o que tu recomenda de fundamentação, assim, não objetiva, porque está sendo atacado, mas assim, do ponto de vista mais, né, orgânica da coisa mesmo? Então, por exemplo, no caso de um ato administrativo, né, inválido, enfim, tu recomenda a doutrina do direito da administração, Sim. A Constituição, como é que tu costuma fundamentar os teus mandados de segurança? A gente começa falando de que a gente, mostrando que provocou, que fez aquele pedido expresso, né, na petição de requerimento ou intermediária, sempre levantando a instrução normativa ou a lei do processo administrativo federal, e os princípios do ato e do processo, né? Competência, finalidade, forma, motivo, conteúdo e causa. Qual deles tiver sido descumprido, a gente ataca para dizer que é um ato administrativo ilegal. Por ser vinculado, aí já traz o princípio da legalidade da Constituição e ressalta alguns dispositivos do processo administrativo, da lei do processo administrativo, que vai trazer questão que tem que ser observado o fim público a que se dirige, né? Então, justificação administrativa é para quê? É para provar algum interesse do segurado. Então, tu tem que analisar algumas coisas de uma forma mais flexível. A questão do contraditório, de permitir produção de prova, todos os dispositivos lá da lei do processo administrativo. Então, a gente refere instrução normativa para aquele ponto específico que a gente quer que seja realizado. O artigo da Constituição da legalidade, que é o 37, né? Menciona mais, não tão legalmente, mas como argumento, os requisitos do ato administrativo e traz alguns dispositivos da lei do processo administrativo federal. Antes eu vi que uma colega perguntou o prazo, né? Eu acredito que vale aquele dos 190 dias, né? Do ato de indeferimento, que é o prazo do mandado de segurança, se eu não me engano, ou é 90 ou 190 dias que ele retroage, se eu não me engano é isso. Isso, não é 120? Pode ser. Não, 120. Eu também não tenho. Pode ser. Eu acho que é 120. 120. Eu tenho a impressão que é 120, não tenho certeza também. Sim, tem que respeitar o prazo, né, de decadencial ali para poder, justamente porque ele é uma medida para ser tratada, para tratar questões urgentes, né? Mas é isso aí que a gente costuma levantar nas petições. Pô, que legal. E eu estava pensando aqui, deixa eu te fazer uma pergunta, tentando construir um pouquinho mais aí e motivar mais aí o artigo que a gente está escrevendo junto, né? E
com as ideias, e eu quero trazer algumas coisas nesse sentido, te perguntar o que tu acha da hipótese de um mandado de segurança contra a decisão do processo, a decisão de indeferimento da aposentadoria por não respeito ao artigo 50, por exemplo, da Lei do Processo Administrativo Federal, que traz o dever da fundamentação, para tu poder fundamentar melhor aquele processo, até mesmo para levar a juízo, ou até tentar uma nova decisão. Vamos supor um documento apresentado que não foi valorado, uma falha no resumo de tempo de contribuição, que eventualmente não considerou um período que está lá na carteira. Como é que tu entende assim, que já daria para se fazer um mandado de segurança da decisão final do processo? E tu acha que isso encontraria vedação com a questão probatória? Pois é, me pegando assim de surpresa, né? Estou te provocando. Olha, eu acredito que se conseguir demonstrar que a falta daquele argumento te impede de entender por que não foi considerado aquilo, te obriga a, pelo menos, tu conseguir que seja reaberto para ter algo expresso sobre aquilo. Mas talvez o juiz já possa de pronto entender que é devido à concessão, né? Daqui a pouco tu pode estar falando de um benefício concedido que passava dos 96 pontos na data da concessão, mas o INSS aplicou algum fator previdenciário. Talvez tu poderia impetrar um mandado mostrando que fechava os pontos e em sede de mandado já ser reajustado o benefício, talvez. Sim, dessa forma combinaria muito mais, né? Porque aí eu estou discutindo a formalidade da decisão, eu não estou entrando talvez em questões mais profundas que possa haver uma vedação pela discussão probatória, mesmo que documental, né? Se de repente, se a prova for forte, né, isso é uma questão de não entrar no mérito daquela prova, mas sim aquela prova existia ou não e ela de fato existia antes, talvez até consiga. Pelo menos nos processos tributários é assim, tu junta todos os extratos da empresa e vai se discutir a parte teórica, né? Mesmo ninguém vai olhar se a empresa pagou ou não a mais, vai discutir o direito. Então, de repente, mais ou menos nesse sentido, se tu juntar as provas pré-constituídas, de modo que não precisa entrar no mérito se aquela prova é formal ou não, daqui a pouco dê, né? Interessante, interessante. Pedro, o Vitor Jara traz uma questão aqui que eu acho que é também das mais importantes sobre esse assunto que a gente está conversando. Queria muito discutir um pouquinho contigo. Ele fala nos casos de divergência entre os PPPs e o LTCAT, né, ou às vezes entre o PPP e um laudo de insalubridade, PPRA, enfim, algum outro documento, algum outro laudo, né, inclusive estão elencados na instrução normativa, né, e o fato de que nesses casos onde há divergências, há um dever do INSS, na verdade, de encaminhar para a perícia médica para a realização de uma vistoria no ambiente de trabalho ou na documentação ali que está gerando a divergência, né? Certamente ele fala da vistoria técnica que está prevista na resolução 485 de 2015 do INSS e que traz esse dever e é um instrumento super importante, mas que na prática funciona muito pouco. Tu acha que seria possível fazer essa prova da atividade especial, da insalubridade, levantar ambiente de trabalho, produzir pelo menos alguma coisa, né, até para talvez ir melhor a juízo, né, ter uma prova mais consistente em juízo? Tu vê como viável mandar de segurança nesse caso? Eu acredito que sim. Penso que assim, ó, quando se for para produzir algo, mas não entrando no mérito do que está se produzindo, cabe o mandado, né? Que nem antes a gente falou da pesquisa externa, ou agora dessa perícia, né? Se tu mostrar que tu tem os pré-requisitos que a instrução normativa diz para aquilo ser permitido e tu tá pedindo que aquilo seja feito, mas tu não tá pedindo para que seja reconhecido o direito ao tempo especial. Tu tá pedindo que seja realizado um ato que vai permitir uma análise, né? Então eu acredito que sim, para todas essas questões processuais eu acredito que cabe o mandado, né?
Interessante. Realmente é uma questão bem pontual e acho que de certo ponto nova também, porque, né, e um pouco fruto do estado de coisas que a gente, né, que a gente vive. Eu não sei se tu concorda comigo, mas se nós tivéssemos um processo administrativo de fato eficiente, né, com mínima respeito ao devido processo legal e com oferta das provas, se isso fosse uma realidade, assim, talvez seria mais difícil até esse acesso ao mandado de segurança, até por uma questão de entendimento jurisdicional mesmo, de magistrados. A questão é que o que vigora no senso comum e no próprio tribunal, né, nos tribunais, é que realmente falta muito para a gente ter um processo de fato administrativo no INSS. Né? A gente ainda não conseguiu, mesmo passados esses, né, 30 e poucos anos desde a criação da autarquia, lá em 90, ainda falta muito assim para a gente ter né, o respeito dos elementos do ato administrativo, né, as intimações completas dos atos, as avaliações. Ainda se tem, mesmo com toda a evolução, eu tomo todo cuidado de falar isso, porque a evolução foi bárbara, foi incrível nesses anos todos, né? E com servidores também, eu sempre gosto de destacar, empenhados na efetivação disso, mas é muito difícil, eu acho, não só no INSS, em qualquer autarquia, em qualquer ambiente administrativo no Brasil, o processo administrativo é conturbado, né? Não sei se tu concorda. Concordo. Tem, se nem na justiça tem quem defenda que deveria ter o Código de Processo Previdenciário para a justiça, né? O que dirá para o administrativo. Se tem a lei do processo administrativo e ela não é seguida, né? Isso já é um exemplo muito grande. Se esses mandados de segurança que a gente fez, depois de concedida a segurança, fizeram ser concedido o benefício na via administrativa, mostra que algo errado está acontecendo, né? Se eu preciso fazer um juiz dizer para fazer algo e quando é feito dá certo, é porque deveria ter sido feito desde o início. E ainda mais numa forma que, numa via que não se analisa a prova, se analisa só praticamente texto de lei, algo que é líquido e certo. Então, quando a gente não respeita coisas líquidas e certas, é um grande problema, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá corretíssimo, na minha opinião, e não é à toa que, né, a maior prova disso, e a gente passa por cima de toda a estrutura, não é isso, né? Aqui tem o fator Brasil também, o tamanho do país, né, a universalização da Seguridade Social, o papel que o INSS cumpre em todos os recantos, né, e tudo isso, mas de fato hoje a gente vê por que a advocacia previdenciária cresceu tanto, né? O porquê que o direito previdenciário se tornou assim uma área tão expressiva nos dias atuais, muito porque o judiciário, nesses anos todos, cumpriu um papel que, na verdade, caberia ao INSS realizar e as instâncias recursais controlarem quando não fosse respeitado no INSS. Na prática, essa combinação de acesso à justiça que o juizado trouxe, né, principalmente nos primeiros anos, lá em 2001, fez com que o judiciário fosse provocado e o processo está ali meio trôpego, né? Ainda falta muito nas instâncias recursais, a gente precisa evoluir muito numa rapidez do recurso administrativo, num cumprimento imediato e eletrônico por parte do INSS da decisão do Conselho de Recursos. Enquanto isso, o judiciário sempre acaba sendo um caminho quase irresistível, né? Antes tu disse para fazer justiça, né? Só o fato de o INSS ter criado uma ferramenta para processo eletrônico já mostra que ele está a fim de fazer as coisas melhorarem, né? E a Previdência tem coisas muito boas. Eu sempre acho incrível o Prev-Barco, que é algo, se tu pensar, é sensacional, né? Para dar acesso ao benefício para pessoas que estão em qualquer lugar do meio do Brasil. Então, realmente, avançou muito, mas ainda precisa avançar mais para que para que funcione bem, né? Porque funciona mais ou menos, ainda não funciona bem como poderia.
Questão de processo de recurso, não consultei mais, mas até minha última consulta a gente não tinha acesso à jurisprudência dos conselhos, né? Então a gente tem acesso aos enunciados, mas que é como ter acesso à súmula, não é tanto assim. Não são tantas informações, então tu tem que jogar no Google o que que tu quer e rezar para que apareça um voto digitalizado dizendo o que que tu precisa. Então realmente avançou muito, mas precisa melhorar bastante. Não, sem dúvida. O Luiz Vinícius traz uma provocação ali, bem na hora que tu falava, né, do amadurecimento, da evolução e também dos problemas. Se a gente está atento à unificação do INSS com a gestão, né, que vai ocorrer, e realmente a gente vai ter o fim da autarquia, isso é certo, né? Eu acredito que talvez o INSS, como a gente conheceu, né, a nossa geração conheceu, e o INSS é da nossa geração, né, anos 90, anos 2000, ele tem mais ou menos a nossa idade, né, Pedro? E esse tempo todo, antes tinha o INPS, né? Uhum. E parece que agora ele vai ficar mais vinculado mesmo à questão de governo, né? A questão eu acho que se tivermos marco regulatório bem feito, o cumprimento das regras, não é um fundamental às agências. E uma descentralização muito expressiva, como foi um pouco a lógica lá atrás, né? Porque lá tinha outros objetivos, outras questões a serem conquistadas também, que o texto de 88 trouxe. Agora o que a gente precisa é efetividade, né? Vive-se tempos difíceis, e não é por causa da pandemia, porque a gente já vinha numa crise de anos, e desde 1990 foram muito mais períodos de crise do que de bonança, né? O Brasil ainda é um país que tem dificuldade de conseguir, né, decolar, enfim, e nós temos que ter uma previdência, uma assistência social e uma saúde forte para amparar, né? Então, não importa a forma, a gente tem que ter o cumprimento das regras e a efetividade, na minha opinião, né? Então, Uma coisa que eu senti falta quando veio o processo digital, mas que pode ser muito facilmente corrigido, é o contato com o servidor, porque antes a gente podia lá e explicar o que a gente estava pedindo, né? O porquê, podia mostrar, ó, tá aqui a prova, tá aqui o início de prova material. Hoje tu não tem contato com o servidor que está analisando o teu processo, mas isso podia ser muito facilmente corrigido, sabe? Colocando ali um canal para o advogado falar com o servidor, não o simples comentário ali dentro do processo, porque vai valer como um protocolo de petição, mas que tu pudesse conversar com quem está analisando, né? Nem que fosse via e-mail. Hoje é muito difícil tu ter esse acesso ao servidor que está analisando o teu requerimento, né? E é algo que posso estar errado, mas me parece algo simples de corrigir. sem dúvida. A questão eletrônica, ela traz esse revés, né? E não está sendo fácil essa migração, né? Ela está ocorrendo aos poucos, já há alguns anos, né? E Sem tu dúvida, esteve na Pedro. frente, né? Esteve à frente da OAB quando começou isso, né? Eu estava lá na comissão na época, né? Presidindo, estava presidente da comissão, mas isso tem sido um trabalho de muitas pessoas em todo o país e é uma mudança realmente muito forte, né? Eu ia te dizer que o nosso tempo está se Sim. esgotando e o pessoal está pedindo para a gente gravar a live, né? E eu recebi o convite do Pedro, pessoal, para a gente fazer essa live, em razão desse assunto que é um assunto de comum gosto meu e dele, né? E a gente está se encontrando e é a primeira vez que a gente está conversando de fato, né, sobre esse assunto. No fim, como o meu celular tranca, eu fiz o convite aqui via Instagram para o Pedro chegar, né? E então eu vou. Os colegas estão pedindo para gravar. Assim que terminar, eu vou jogar no IGTV. Certamente o Pedro, eu já mando para o Pedro, ele vai querer certamente divulgar nos meios dele. Eu devo colocar em canal de YouTube também, no meu canal de YouTube. Então, aqueles que quiserem assistir depois, um Tranquilo, prazer enorme a gente poder estar compartilhando, né, Pedro? claro, claro. Temos 40 segundos, vou te passar aí para tuas considerações finais aí. Não, eu queria agradecer todo mundo que esteve presente. Infelizmente é difícil a gente responder as perguntas, porque é muito assunto, né? Teria que ser quase uma live só para responder perguntas. Mas o pessoal fica à vontade para mandar aí nos directs. Se eu puder ajudar de alguma forma, com certeza vou estar à disposição. E agradecer ao Alexandre por ser acessível como é, mesmo sendo esse grande advogado e professor que todo mundo conhece e admira.
Querido, obrigado. Foi um prazer enorme para mim estar contigo, Pedro. Obrigado a todos. Eu vou desligar porque vai cair. Boa noite, gente.